TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Boa noite, estamos começando o programa Entre Linhas pela TV Univates. Os nossos agradecimentos iniciais também à Loja Identidade Homem, que faz parte na montagem deste cenário e na formatação deste cenário. O programa de hoje vai abordar a questão da saúde pública em Lajeado, a saúde municipal, a saúde como um todo. A própria questão da vacinação, que está se encerrando oficialmente esta semana, a vacinação contra a gripe e outras situações envolvendo o fornecimento de medicamentos básicos, como tantas outras situações que estão em andamento e que envolvem a questão da saúde pública. As presenças do secretário da Saúde, Vladimir Schwingel, e da enfermeira Ana Gleisa Carnelucci, enfermeira que trabalha na Secretaria da Saúde. Secretário, boa noite, secretário. Boa noite a todos os telespectadores, boa noite para o Rogério. É um prazer estar aqui na TV Univates. Vacinação contra a gripe. Bem, inicialmente, nós nas últimas 2 semanas vimos trabalhando intensamente em toda a rede de saúde aqui de Lajeado e também no Vale do Taquari, como todos os anos com algumas resistências, é importante dizer isso, mas de uma maneira geral estamos com resultados bastante satisfatórios na cobertura. Já sabíamos de antemão, tanto quanto nos anos anteriores, que seria muito difícil alcançar todas as metas, e nesse momento estamos no aguardo assim, oficial se haverá ou não extensão da campanha. Em relação aos outros anos e às outras campanhas, houve uma preocupação maior por parte do público-alvo esse ano? Sim. Enfermeira. Sim, boa noite, Boa noite. Rogério, boa noite aos telespectadores. Sim, houve esse ano. O ano passado, por exemplo, a gente não tinha o grupo de risco como um público que ia ser abrangido pela vacina, e esse ano ele já entrou, nessa primeira etapa, ele já entrou como um público-alvo para a vacina da gripe, juntamente com gestantes, com idosos, com crianças menores de 2 anos, de 6 meses a menores de 2 anos, os indígenas. Então, entrou um grupo de risco também esse ano. Então, já foi ampliado a população que está recebendo a vacina. A gripe A é uma preocupação também na região? A gripe A ela não entrou enquanto campanha de vacinação, mas sim ela continua como uma grande preocupação. Ela não tem uma vacina desenvolvida como os 3 vírus principais dessa campanha de vacinação. E a grande questão é que ela começa a se manifestar mais a partir do inverno. E a forma de prevenção dos tipos de gripe, eles são muito próximos, apesar de algumas cepas, nós temos vacinas envolvidas e outras não. Mas a gripe A sim tem sido uma preocupação, foi a principal causadora de óbitos em anos anteriores, em nível nacional e principalmente no Rio Grande do Sul, que nós temos esse clima um pouco mais conturbado, com muito frio e dias quentes, dias frios, e tudo isso interfere na nossa imunidade biológica, Mas ela não entra nessa campanha específica. Pergunta recorrente por parte das pessoas, dos cidadãos: por que é que todo mundo, não só um grupo de risco, poderia fazer a vacina contra a gripe? Por que é que a população como um todo não teria direito a fazer? Nós temos uma definição que vem a partir do Ministério da Saúde, e primeiro que a população brasileira é de 200 milhões de habitantes praticamente, e não há vacina para todos. A vacina é cara. A vacina é cara, para quem compra na farmácia sabe que o valor está na casa dos R$100, 100 e poucos reais. Então, o montante para se vacinar 200 milhões de almas, de pessoas no Brasil todo, é um valor muito expressivo. Então, a partir de estudos epidemiológicos, foram definidos faixas etárias onde há maior propensão da gripe ocorrer. E também o desenvolvimento da vacina a partir daqueles tipos de gripe que são mais comuns. A gente sabe já de há muito tempo que a própria vacina da gripe, ela busca a prevenção, mas ela também não tem efetividade de 100%. Existem casos de gripe que não são preveníveis a partir da vacina. Então, em função do preço, em função da efetividade da vacina, elegem-se grupos específicos que são aquelas populações que têm uma facilidade maior de contaminação e desenvolvimento da doença. Se a pessoa estiver dentro desse grupo de risco e não conseguiu fazer a vacina, tomar a vacina, o prazo está terminando hoje, os postos de saúde, para as pessoas que se enquadram no grupo de risco, vão continuar tendo a vacina, a dose à disposição? Sim, até terminar o que tiver de
de estoque, sim, continua tendo. A gente tem uma meta de receber 12 mil doses da vacina, né? Então, ainda fica... Só a gente não consegue liberar para pessoas fora do grupo de risco, enquanto o Estado ou o Ministério da Saúde não liberarem, não encerrarem oficialmente a campanha, né? Então, continua assim, tendo vacina nos postos, continua vacinando. Todas as unidades? Uhum, todas as unidades. Tem alguma contraindicação da vacina? A contraindicação oficial mesmo é quem tem alergia a ovo. Alergia a uma proteína que tem no ovo, ela também faz parte da composição da vacina. Aí sim essas pessoas são contraindicadas a fazer. Mas as pessoas que têm essa alergia geralmente sabem, né? O ovo é uma coisa que a gente ingere no dia a dia, então quem tem alergia mesmo ao ovo não pode fazer. Senão, não há contraindicações para vacina. Existem alguns cuidados básicos e orientações higiênicas que ajudam bastante, talvez não tanto quanto a vacina, mas evitam a contaminação da gripe, né? Eu particularmente considero que os cuidados são tão importantes quanto a vacina, né? Cuidados de higiene, de lavar as mãos, principalmente, arejar os ambientes, né? São 2 cuidados principais que a gente deveria ter. Fora se alimentar bem, ingerir água da forma correta, ter uma vida saudável, a gente não vai contrair, como não contrairia uma gripe comum, né? A gripe comum, às vezes, em alguns anos anteriores, mata mais pessoas que a gripe A, e que a gente deve ter esses cuidados de higiene em todas as situações. A seco, pois não, eu acrescentaria, assim, lembrando um pouco o episódio de 2009, né, que nós tivemos aquele grande momento da gripe A, um grande risco na região toda, no Brasil todo, que a própria Univates, né, suspendeu as aulas, o reinício das aulas por um mês, né, e o Rio Grande do Sul todo parou praticamente, né, e a questão da gripe A, ela se ajusta também aos outros tipos de gripe, né, quer dizer, grandes aglomerados de pessoas, eles são, nesses espaços, nós temos mais sujeição à transmissão direta do vírus, né, tanto pelo espirro, pelo falar e pelo toque manual, né, até de dar as mãos e apertar a mão. Então esse tipo, né, a Ana Gleisa reforçou bem isto, né, esse tipo de precaução ela é fundamental ainda hoje, né. A grande parte, nós temos muitos restaurantes e lugares públicos hoje que disponibilizam álcool, né, álcool gel ali para fazer uma higiene muito básica, mas muito prudente no dia a dia dos contatos interpessoais, né. E a gente sabe que mesmo que a gripe, algumas formas de gripe não representem um risco potencial para uma pessoa, uma situação de saúde estável, nos grupos de risco isso não ocorre, né? Você tem uma pessoa de 70 anos, 80 anos, que já tem uma imunidade mais baixa, um episódio de gripe pode representar o início de uma pneumonia, o início de uma outra situação muito mais grave. E por isso que é essa ênfase na vacinação do idoso no primeiro momento e atualmente em outros grupos de risco. Aliás, seria importante também esclarecer a respeito da prevenção da gripe A, das precauções em relação à gripe A. Isto vai ser outro capítulo. Sim, a gripe A ela está nos últimos anos assim, na rotina dos serviços da saúde, né? Não só das unidades básicas de saúde. Até porque a gripe A, na ausência de uma vacina muito efetiva, ela requer alguns cuidados extras, né? Então, sempre em suspeita da gripe A, ainda se tem recomendado clinicamente o uso do Tamiflu, né, que não é um remédio específico para a gripe A, ele é um antiviral, né, ele tem os seus riscos, né, ele não é um medicamento como aqueles que a gente compra na farmácia a qualquer hora, né, enfim, não vou falar marcas aqui, né, mas ele tem sido um antiviral poderoso para minimizar os efeitos da gripe A. Então a gripe A, ela hoje basicamente é prevenção, né, porque a forma de contaminação dele é muito fácil de ocorrer, né. Menos mal que ele não está tão presente assim no nosso meio, porque senão nós teríamos já tido há bastante tempo episódios de epidemia que aqui na nossa região, apesar de termos tido casos positivos, não foi assim caracterizando uma epidemia. Vladimir, os episódios de óbitos, inclusive no continente asiático, em função da chamada gripe aviária, uma gripe aviária, semelhante ao que seria o vírus da gripe A. Tem algum risco de se ter esse problema aqui, no lado ocidental?
Veja, Sempre tem. esse é o preço, Ana Gleisa, por favor, se quiser contribuir, contribua, né? Senão acabamos no vício de falar muito aqui, né? Atropelando, né? Mas a epidemiologia tem destacado já há um bom tempo de que a humanidade não está de todo livre de uma epidemia de grande vulto, tipo gripe espanhola em 1917, peste bubônica na Idade Média e outros episódios epidemiológicos violentos onde uma grande população morre de uma hora para outra, né? Nós estamos vivendo, assim, é uma discussão longa essa, mas estamos vivendo momentos de mudanças até ambientais importantes e nada impede que neste contexto ruim da humanidade se desenvolva um vírus, uma mutação viral de um vírus ou uma bactéria e tal, que possam representar uma doença nova que a humanidade ainda não está preparada para enfrentar, né? Doenças novas são grandes riscos humanitários, né? A história conta que no Brasil uma parcela importante dos nossos indígenas morreram não pela mão cruel do homem, mas pelas doenças que o homem trouxe, né? Então nós não estamos livres disso, né? Não estamos livres disso. O que a saúde pública mundial faz, né? Tenta atalhar os caminhos, né? Estar sempre atenta, né? Fazer muita pesquisa nessa área e agir prontamente sempre que há um episódio de risco. A gripe aviária é diferente da gripe A. Sim, são vírus diferentes. A gripe A é o que a gente, nos primeiros momentos, conhecia como gripe suína, né? São vírus diferentes que atacam... Cepas diferentes. Cepas diferentes. Cepas diferentes a partir de vetores diferentes, né? O suíno, o porco, o outro é na ave, né? Nós temos vários episódios desse tipo, né? Nós tivemos um tempo atrás o vírus ebola, né? Vindo da África a partir do macaco, né? E, quer dizer, dependendo da origem, temos a febre amarela, de outra forma, que também é um episódio viral. Temos, né? São muitas situações diferentes que estão dentro de uma área específica da saúde, que é a vigilância epidemiológica, que está organizada em todo o Brasil para fazer frente a esses episódios e que acontece com uma certa frequência. No próximo bloco, a região vai ter uma unidade de pronto atendimento. A UPA deve começar a funcionar no segundo semestre de 2013. Mas é assunto para depois do intervalo. De volta com o programa Entre Linhas pela TV Univates. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pelo seu acompanhamento, muito importante. O programa de hoje, trazendo as presenças do secretário da Saúde de Lajeado, Vladimir Schwingel, e da enfermeira Ana Gleisa Carnelucci, que integram a Secretaria da Saúde do município de Lajeado. Com relação à vacinação contra a gripe, agora quem não conseguiu tomar a vacina e que pertence ao grupo de risco, pode procurar então as unidades de saúde. É isso? Perfeito. Fazendo uma pequena correção ainda, uma informação que eu passei errada agora há pouco, né? O H1N1, que é um dos componentes da vacina, ele é o vírus da gripe A, né? Nós temos tantos vírus da gripe, uma preocupação, uma série delas, e vimos discutindo isso em equipe, e essa foi uma informação que eu cruzei há pouco dentro da minha fala, né? Ajudaria a prevenir. Sim, a vacinação que está em curso, né, e aí deve ser prorrogada ainda a campanha, ela também previne a gripe A, né? Então é uma pequena correção a ser feita. São tantas as situações de risco de propagação, e como é que funciona a questão da dengue nesse período? A dengue, né, Paulo Rogério, colocamos esse tema assim várias vezes em entrevistas no rádio e também na televisão nos últimos dias. Nós estamos ainda com uma preocupação latente, né? Temos uma pequena boa notícia, que é o esfriamento nosso climático, que nos ajuda a diminuir a incidência do mosquito específico da dengue, o Aedes aegypti, né? Mas a preocupação em Lajeado, onde foram encontrados vários focos do mosquito Aedes aegypti, e que é uma preocupação que não é só local, porque em Teutônia também foram encontrados, inclusive com um caso positivo de dengue no município de Teutônia, que não aconteceu aqui em Lajeado, mas ela é uma preocupação assim para o ano todo, né? Nós vamos continuar fazendo o trabalho a partir dos vigilantes epidemiológicos, né, de mapeamento da cidade, né, de limpeza da cidade, né, com as roçadas, com recolhimento de lixo, com recolhimento de vasilhames, enfim, qualquer coisa que acumula água nos terrenos, em função de que o mesmo que está acontecendo em Porto Alegre
o que está acontecendo aqui aconteceu em Porto Alegre há um tempo atrás. Ou seja, houve um verão onde houve um risco grande, que a coisa não se efetivou, e no ano seguinte nós tivemos muitos problemas, que é este ano de 2013. Né? Quer dizer, se nós seguirmos o ritmo de Porto Alegre, região metropolitana, e não agirmos precocemente aqui, é muito possível que em 2014, verão de 2013, 14, agora próximo verão, a gente tenha problemas mais sérios em relação à epidemia da dengue. Né? E aí nós precisamos nos preparar não só na parte hospitalar, de assistência, mas muito antes, né, na parte de prevenção, que é o que a gente pode fazer nesse momento. Você está preconizando que em 2014, no verão, nós poderemos ter uma alta incidência da dengue aqui, Lajeado e região? O que não aconteceu esse ano? Exatamente. Se nós tivermos anualmente vem aumentando essa chance da gente ter. Isso. A gente, ano passado, não chegou a encontrar larvas do mosquito na cidade, outras larvas sim, né? E esse ano algumas larvas, e a possibilidade do ano que vem ter é grande, porque a gente sabe que uma larva do mosquito da dengue, ela pode ficar um ano inteiro depositada num potinho, esperando a temperatura propícia, a água limpa, para ela se desenvolver e a gente ter um mosquito. Né? Um ovinho colocado ali numa bordinha de piscina que não é limpada, num potinho, né? Alguma coisa que tenha água limpa, que baixou num pneu, que a água vai baixar e que a temperatura não é propícia, aquele ovinho vai continuar ali naquela parede. No próximo verão, quando esquentar, aquele pneu encher de água quente, limpinha, o mosquito pode vir a se desenvolver. Eu me lembro que há 10 anos atrás, a gente já milita na área da saúde pública há um bom tempo, nós falávamos muito na região no Aedes albopictus, né, que era um mosquito, é um mosquito primo, irmão do Aedes aegypti, né? E na época nós já pensávamos, olha, estamos na iminência de termos Aedes aegypti na nossa região, no Rio Grande do Sul. Temos um mosquito, né? E em Porto Alegre a tendência foi esta, né? Apareceu um mosquito, depois o outro, e no ano seguinte a epidemia se caracterizou com mais de 60 casos positivos em Porto Alegre. Se nós seguirmos a mesma tendência e nada vai nos dizer que não vai ser assim, a menos que a gente consiga ser muito competentes na prevenção, é muito provável, sim, confirmando a tua pergunta, de que a gente tenha episódios de dengue na nossa região com mais frequência no próximo verão, se não houver uma ação bem efetiva. E quais são as formas de prevenção? Não posso falar. A limpeza de calhas, de pneus, garrafas viradas de boca para baixo, as plantas, potinhos de planta com areia dentro, não deixar o potinho com água parada ali, água sanitária em alguns lugares, piscinas com água tratada, sempre com água tratada, que a água da piscina é uma água limpa, tem que manter ela tratada. Todos os lugares em casa em que a gente possa ter água depositada e que essa água fique parada ali, não só na nossa casa, né? Às vezes a gente tem um terreno, um depósito com lixo, desde uma tampinha, uma simples tampinha de garrafa PET que acumule água ali dentro, ela pode, né, ter mosquitinho da dengue, larvas e que venham a ter mosquitos. Então, os cuidados são na nossa casa, nas coisinhas do nosso lar, que tem que se manter. Caixas d'água, quem não tem tampa nas caixas d'água, a nossa vigilância tem uma tela para colocar em cima das caixas d'água, é só pedir para as agentes de saúde, elas providenciam as tampas para as caixas d'água, que é muito importante esses cuidados. São coisinhas simples, mas que a gente tem que fazer todos os dias para que não venha a acontecer um risco da gente ter dengue ano que vem. O atendimento de pronto-socorro não é só Lajeado, Estrela, Arroio do Meio, Encantado, Cruzeiro do Sul, Teutônia. Tem sido sempre uma situação bastante polêmica. E a partir do segundo semestre, Lajeado vai contar com um projeto do governo federal, com a parceria do governo do estado, privilegiando Lajeado a unidade de pronto atendimento, a UPA. Vai sanar, vai resolver a grande maioria destas situações dos primeiros socorros? Nós temos a expectativa que a unidade de pronto atendimento, a UPA, vai ser um diferencial na atenção à saúde da região, né? Mas também não vamos aqui nos iludir de que isso se representará a redenção, né? Não vai, né? A UPA, as UPAs existem em vários lugares do Brasil já e nem por isso elas significaram a solução completa, né? O que acontece hoje é que nós temos alguns serviços muito sobrecarregados, né? O próprio pronto-socorro, se a gente olhar o pronto-socorro do Hospital Bruno Born, nós temos ali um serviço bastante sobrecarregado, especialmente alguns dias, né, específicos.
A unidade de pronto atendimento, pelo tipo de trabalho que ela vai desenvolver, ela vai resolver uma lacuna bastante frequente que nós temos entre o que se faz na unidade básica de saúde e o que se faz no pronto-socorro em termos de emergências e urgências, né? Então, existe aqui uma lacuna importante hoje que a região, como um todo, não consegue resolver bem, né? Nós temos inúmeras situações de pessoas que têm a necessidade de um atendimento um pouco mais urgente, mas que também não é uma gravidade tão grande que justifique o pronto-socorro, né? Então, nós temos acúmulos em alguns espaços do pronto-socorro onde as pessoas disputam um profissional de saúde altamente qualificado na questão da sobrevida, né? Mas também situações que não deveriam estar ali, né? Poderiam estar na UPA, né? E aí a região vai se beneficiar bastante com esse novo cenário. Previsão de funcionamento e de profissionais que vão fazer o atendimento. Nós continuamos trabalhando com a data do mês de junho, né? Estamos nos esforçando para isso. Existe uma série de entraves burocráticos e situações que têm que ser resolvidas ainda, mas as coisas estão se encaminhando muito bem. Inclusive, na próxima segunda-feira, temos uma reunião agendada em Porto Alegre, chamada pelo governador Tarso Genro, com todos os municípios que têm UPAs ou já instaladas ou em instalação. O prefeito e nós estaremos lá participando dessa reunião, para definir algumas coisas ainda, né? Nós estamos encaminhando a compra já de todo o instrumental necessário, né, via pregão eletrônico, que é um processo bastante rápido, e a entrega do equipamento a partir daí, né, e a contratação de pessoal que vai estar em torno de 100 profissionais, entre médicos, enfermeiros, farmacêutico, técnico de enfermagem, equipe de apoio, auxiliar administrativo, enfim, todo o grupo, né, o projeto prevê um staff de cerca de 100 pessoas. A UPA ela tem algumas coisas que são bastante engessadas, né, usando um termo da área, assim, né? Ou seja, é um projeto do Ministério da Saúde que ele estabelece, né? Então nós não temos muita flexibilidade neste primeiro momento, no primeiro período, de fazer diferente. Nós temos que seguir o projeto padrão do Ministério. E o projeto padrão do Ministério é isso, tem que ter um leque de produtos que ele vai oferecer, serviços, e um conjunto de profissionais, né? Atendimento 7 dias por semana e 30 dias por mês. Exatamente, ininterruptamente. No próximo bloco, a questão das internações compulsórias de dependentes químicos e a questão de falta de medicamentos em algumas unidades de postos de saúde. Voltamos logo depois do intervalo. De volta com o programa Entre Linhas pela TV Univates, abordando questões envolvendo a saúde pública de Lajeado e da região do Vale do Taquari. Presenças: Vladimir Schwinga, o secretário da Saúde, e a enfermeira Ana Gleisa Carnelucci. Agora, nos últimos dias, algumas reclamações envolvendo o fornecimento de medicamentos básicos nas unidades de saúde. Seria interessante contextualizar. Quais são os tipos de medicamentos mais buscados ou mais fornecidos? Quais são os compromissos que o município tem? Quais são os compromissos que são do governo do estado? Tem a questão envolvendo medicamentos que muitas vezes há uma interferência da justiça, mandando o fornecimento por parte do estado ou por parte do município. Como é que funciona esse contexto todo? Bem, nós temos hoje uma distribuição de medicamentos a partir da Política Nacional de Atenção Farmacêutica, né? E os municípios de todo o Brasil são responsáveis, no primeiro momento, pela atenção farmacêutica básica, né? São principalmente os medicamentos que são prescritos a partir do que se faz nos postos de saúde, né? Então, hoje, nos postos de saúde, a grande demanda que nós temos são doenças respiratórias, doenças infecto-contagiosas e, principalmente nos últimos anos, as doenças crônico-degenerativas, né? As situações das mais diversas, como diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, as artroses, dores, as mais diversas possíveis, né? Então, dentro desse conjunto de patologias, nós temos hoje uma Relação Nacional de Medicamentos, a sigla é RENAME, né? E todos os municípios do Brasil têm uma REMUME, Relação Municipal de Medicamentos, que é formada a partir, tendo por base, dessa Relação Nacional de Medicamentos. Então, o que está na REMUME dos medicamentos municipais é da obrigação do município. Isso é uma política bem instituída, existe assim em todos os municípios, né? Alguns municípios conseguem fazer isso com bastante competência, né? Gastam de acordo com a capacidade financeira, e alguns municípios têm sérios problemas com isso porque existem peculiaridades locais que acabam gerando uma pressão sobre a administração municipal que gasta mais do que às vezes consegue gastar. O município de Lajeado está no meio termo,
né, do meio termo para bem, né? Nós conseguimos gastar pouco comparado com alguns municípios, né? Por quê? Porque ao longo dos anos, né, se teve muita preocupação com isso e realmente a Relação Municipal de Medicamentos de Lajeado resolve 90% a 95% de todas as prescrições médicas que são geradas e nós atendemos razoavelmente bem todas as prescrições que são feitas nos postos de saúde. O que acontece no início do ano, e não deixou de acontecer em Lajeado, como em vários municípios da região, é um período de abertura de orçamento, é um começo de gestão, né, e nós tivemos o encaminhamento da compra da medicação a partir de pregão eletrônico, né, e aí existe um rito administrativo que se dá, né, e esse ritmo administrativo nem sempre é na velocidade da vida, né? A Unidade Básica de Saúde continua trabalhando, continua prescrevendo, continua dispensando medicamento e aí deu nós chamamos de um gap, né? Deu um buraco no tempo e faltou medicamento também em Lajeado, como em vários outros municípios, né? Quais que faltaram principalmente? Foram esses medicamentos que dão conta daquelas patologias, das doenças que eu falei antes, né? E também, talvez o nosso grande problema hoje ainda seja a fluoxetina, que é um medicamento antidepressivo, né, muito usado, muito prescrito na atualidade, né, que ainda é o nosso, digamos assim, a nossa maior preocupação, né. Alguns outros medicamentos, principalmente para hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus, faltar no posto de saúde não é um grande problema porque nós temos as farmácias populares, né, que é um outro projeto do Ministério da Saúde, onde a pessoa com receita na mão vai numa farmácia popular, existe aqui em Lajeado cerca de uma dúzia dessas farmácias, e a pessoa consegue ou gratuitamente o medicamento nessa própria farmácia ou às vezes pagando uma taxa muito pequena, né. Então, realmente, assim, alguns medicamentos nós tivemos problemas, eles estão sendo equacionados. Nós tivemos uma remessa de medicamentos que chegou essa semana, que agora vai para dispensação para as unidades básicas de saúde. E a nossa esperança é que o mais cedo possível nós não tenhamos mais problemas com isso. Houve registro de falta de medicamentos, inclusive na farmácia escola. Isso, é de gerência do município? Sim, ela é uma parceria com a Univates, né? Mas os insumos, o medicamento que está lá é compra municipal, né? Nós temos a parceria na forma de estágios, né? É uma farmácia escola, então existe todo um diferencial no manejo do medicamento lá, né? São acadêmicos da Univates, supervisionados por professores e profissionais do município, que dispensam o medicamento e fazem um registro específico. Literalmente treinam a sua prática profissional ali, né? Mas a farmácia escola não é diferente dos outros postos de saúde, né? O que faltou nos postos, faltou lá também. Vladimir, se cruzando os dados e os cadastros, se tem noção de quantos, do contingente de 76 mil habitantes de Lajeado, quantos buscam medicamentos ou buscam atendimento dos postos de saúde durante o ano? Quantas consultas por pessoa, por cidadão lajadense durante o ano? Meses de janeiro e fevereiro, que são meses um pouquinho mais tranquilos, com uma demanda um pouco menor, nós fizemos por volta de 12 mil a 14 mil consultas médicas, né? A maior parte por mês. A maior parte dessas consultas médicas geram receita médica, né? Receita de medicamentos. Não digamos 100%, né? Existem várias situações de reconsulta, de acompanhamento, mas digamos que 80% dessas consultas gerem alguma prescrição, então só aí nós temos cerca de 8 a 10 mil clientes por mês na busca de medicamentos. Então é uma demanda muito grande e que representa para o município de Lajeado. A compra que nós fizemos foi de R$730 mil, mas a gente faz algumas compras durante o ano ainda para repor alguns. Nós chegamos hoje a ter um gasto anual de mais de R$1 milhão em medicamentos. Só o município de Lajeado. Com muitas reconsultas, com reincidência do mesmo paciente voltando e buscando medicamento similar? Sim, sim. Temos medicamento contínuo, temos medicamento com alguns tratamentos que são mais temporários, né? Tem um tempo maior, né? Mas dá com certeza mais de R$1 milhão em medicamentos e possivelmente 140, 150 mil prescrições anuais de medicamentos, o que é um valor alto, né, para um município como Lajeado. Pegando a fluoxetina, esse princípio que você citava há pouco, pegando como um caso a ser abordado e com penetração um pouco mais aprofundada, está se atenuando, está se colocando um analgésico, se disponibilizando algo para acalmar a pessoa e talvez não fazendo o devido tratamento da doença que ela possua, de um diagnóstico mais profundo, não pode estar acontecendo isso? Não sei se você ainda quer contribuir nisso, mas essa é uma discussão. Eu acredito que não.
A gente tem serviços de saúde mental no município. A gente tem 9 estratégias de saúde da família, que tem como princípio da estratégia de saúde da família atender a pessoa como um todo. Então, tratar seus problemas de saúde mental fazem parte do nosso trabalho, quanto estratégia de saúde da família. Os 3 serviços de saúde mental do município também dão suporte para a população, né? Os nossos pacientes também são encaminhados quando a gente não consegue, que vê que ele precisa de um acompanhamento diferenciado, ele é referenciado para um serviço de saúde mental. Então, eu acredito que não. Mas assim, ele continua sendo paciente no fornecimento do medicamento por um bom tempo. Sim, sim. Geralmente, a fluoxetina, por exemplo, né, ela é um medicamento que não pode ser usado um mês. Geralmente, o tratamento de uma pessoa com a fluoxetina é de pelo menos 6 meses. Então, o fornecimento do município de medicamento para essa pessoa é por 6 meses. Às vezes, ela toma 1 comprimido ao dia, às vezes, ela toma 2, depende da prescrição médica, do estado de cada um. Né? E isso vai gerando um custo, mas que faz parte do trabalho do município. Né? São doenças básicas e que a gente tem que atender. Né? Os medicamentos que são de responsabilidade do Estado é outra situação. É outra situação. Nós temos Mas administrada pelo município? Sim, né, nós temos uma parceria importante com a 16ª Coordenadoria Regional de Saúde, onde nós temos uma farmácia do Estado, que nós chamamos assim, mas é um setor nosso, como profissionais da Secretaria da Saúde do município, onde medicamentos, então, sim, que estão fora da REMUME, que eu falava antes, né? Então, existe medicamentos chamados excepcionais, especiais ou essenciais, né? São medicamentos que têm a ver com, por exemplo, transplantados, com hepatites, com algumas situações de HIV positivo, enfim, tem uma série de medicamentos que estão postos aí, que são de responsabilidade ou do Estado ou da União. Então, neste caso, existe um protocolo que é aberto nesse serviço, na farmácia do Estado, e esse protocolo passa por uma avaliação interna na Secretaria Estadual de Saúde e, sendo deferido, sendo aprovado, a pessoa começa a receber a medicação continuamente. Normalmente, nesses casos, são medicamentos de uso contínuo e de longo tempo, né? E periodicamente. Alimentação, né? Inclusive alimentação. Leites especiais, também é fornecido pelo Estado. A questão de alguns medicamentos que a Justiça determina o fornecimento. É de responsabilidade de quem daí? Depende do tipo de medicamento, né? A judicialização da saúde ela é um fator que ela judicializa contra o Estado e contra o município, aí dependendo do tipo de medicação, se somos condenados a pagar, é o município que paga ou em algumas situações do Estado. Essa conta representou em 2012 para o município também cerca de R$150 mil. Né? Então não é pouca coisa, né? Nós tivemos alguns itens que não estão na nossa REMUME, né? E que a Justiça entendeu que são de responsabilidade do município, que o município de Lajeado acabou arcando. Estamos trabalhando internamente formas de tentar diminuir um pouco ou bastante esse valor, né? De tentar resolver isso, porque não achamos plausível, né, que a gente gaste R$150 mil em questões judiciais. Como que se organiza isso? É discutindo a política municipal de atenção farmacêutica. A propósito da saúde mental, Lajeado é um dos municípios no interior do estado, junto com Venâncio Aires e a região de Santa Rosa, campeões em suicídios, onde a pessoa tira a própria vida. Nós vamos saber quais são as políticas que estão sendo administradas para tentar se reduzir essa alta incidência logo depois do intervalo. Estamos voltando com o programa Entre Linhas, nesse bloco de encerramento da noite de hoje, com as presenças do Vladimir Schwingel, secretário da Saúde, e a enfermeira Ana Gleisa Carnelucci, da Saúde Pública Municipal de Lajeado. Uma situação que tem preocupado muito, em alguns municípios, inclusive, conseguindo reduzir a incidência. Não é bem o caso de Lajeado, também não é bem o caso de Venâncio Aires, é a situação do suicídio, quando a pessoa atenta contra a própria vida. Se tem um diagnóstico, por que é que determinados bairros, como Conventos, Bom Pastor, esta região que recebe uma carga muito alta de imigrantes para se estabelecer e buscar trabalho, por que é que ocorre tanto nestes bairros, nestes lugares ou em Lajeado e na região? Eu faço parte do Comitê de Promoção à Vida. A gente nem diz que é de prevenção ao suicídio, e sim de promoção à vida. Existem estudos grandes, até do pessoal de Porto Alegre, que veio a Candelária, que veio a Venâncio Aires, que já foi a São Lourenço do Sul, que são municípios onde tem um índice alto, como Lajeado, de suicídios.
os estudos mostram que tem famílias que têm um índice alto de suicídio. Então, essas famílias também estão localizadas em determinados bairros ou em comunidades no interior. Em Candelária tem uma comunidade no interior onde tem um alto número de suicídios, às vezes numa própria família. Os estudos dizem que desde carga genética até pelo ambiente, pela cultura das pessoas, elas podem, em algum momento da vida, vir a praticar este ato. Por serem muito fechados, por estarem preocupados com o trabalho. Já tentou se estudar até a influência do agrotóxico na região fumageira, se ele também poderia ser um desencadeador disso, está agindo no cérebro, em uma parte do cérebro e acabar fazendo com que as pessoas cometessem o suicídio. Aqui em Lajeado, este ano a gente já está com um número bem alto, eu não lembro bem agora quantos casos já foram de suicídio, as tentativas também. A gente tem tentativas de suicídio entre adolescentes. A gente tenta, essas pessoas todas são acompanhadas pelos nossos serviços de saúde mental. A gente tem um acordo, né, com o hospital, quando essas pessoas chegam até o hospital, que são atendidas lá, as meninas no hospital nos passam esses casos, a gente faz uma busca dessas pessoas, se eles já estão em atendimento com alguém, se eles querem vir para o nosso serviço, serem atendidos pela gente, serem acompanhados pela gente. Além disso, o comitê faz um papel de promover mesmo, de tentar promover a vida, de trabalhar. A gente tem um trabalho especial lá no Conventos, que é uma parte desse pessoal da música. A gente tem um músico que montou um grupo de música lá no Conventos, para trazer as pessoas para saírem da sua casa, do seu silêncio, muitas vezes, para virem cantar, né, para ficarem mais felizes, né, para tirar daquele dia a dia, daquela solidão, daquela tristeza, daquele sentimento que possa levar a cometer um ato contra a própria vida. Então, é um grupo que está tendo bastante um retorno bom, né, fazendo muitas pessoas que não queriam sair e não é só em relação ao suicídio, né, a tristeza, a depressão, como uma forma geral, né, a gente não precisa ser pessoas que estão pensando ou que estão tristes que tem que estar lá. Todos nós, hoje em dia, a gente tem um momento em que não está bem e que a gente precisa de uma estrutura, de uma força para conseguir superar esses momentos. Culturalmente se diz que quando há um caso de suicídio de forma ascendente na família, o risco é muito alto de permanecer depois com os descendentes. Esse procedimento, sempre que bater uma tristeza, sempre que bater um envergonhamento por um ato cometido, na prática isto é uma realidade? Os estudos mostram que sim, alguns estudos mostram que sim, que pode haver sim. A questão do suicídio, assim, até falando em cultura, né? No século XIX, um dos pais da sociologia, o Durkheim, fez um livro importantíssimo, um estudo quantitativo sobre a ocorrência de suicídios na França naquele período, né, e já mostrava que há uma alocação regional, né, de que regiões onde ocorrem muitos suicídios, ali há uma tendência forte a se perpetuar isso, né? E aí se vê muito do componente do local mesmo, né? E aí nós falávamos antes da fluoxetina, dos medicamentos antidepressivos e também, de novo, na questão da cultura, aí talvez nos faça, e o comitê tem um pouco essa abrangência, ou muito essa abrangência, de fazer o grupo de apoio às questões da dificuldade que é de manejar o dia a dia dessas pessoas, né? Dessas pessoas, na verdade, todos nós, né? Nós vivemos uma época de muita pressão no trabalho, na vida, na escola, em qualquer parte, e a forma de manejar essa pressão sobre nossas vidas varia muito. Alguns usam medicamento, alguns praticam esporte, alguns usam drogas, alguns usam, né? Enfim, as bengalas que nós usamos variam de igual, né, entre as pessoas. Só que nós temos o problema de que algumas pessoas, por bengala, usam atentar contra a própria vida, né? Então, a nossa preocupação sempre é de tentar manejar isso tanto do aspecto mais clínico, mas também do aspecto mais social, né, de como que se enfrenta isso do ponto de vista social. E não há uma fórmula mágica, né? Por mais que se tenha feito já nos últimos anos, se continua fazendo, esses municípios daqui da região, como Venâncio, Lajeado, Teutônia, Imigrante, que são municípios assim que se destacam nesse coeficiente de mortalidade por suicídio, isso permanece.
Portanto, a questão cultural ainda talvez seja uma questão de gerações até nós resolvermos isso, né? Mas precisamos estar atentos no dia a dia. Gleisa, a questão dos suicídios de forma indireta. Há registro, por exemplo, de um rapaz de um bairro em Lajeado, do bairro Centenário, ter provocado um acidente, fazendo 4 ou 5 ultrapassagens pela direita, forçando as ultrapassagens, tendo na carona a namorada com a qual ele havia discutido ou havia brigado. Chegou e os dois acabaram morrendo nessa situação do acidente. Isso também é frequente? Esse caso que tu citaste, a gente também desconfia isso, né, que tenha sido uma tentativa contra a própria vida, né, a história que veio da situação dos dois não é muito comum. Não é muito comum acontecer. Esse ano ou nos últimos anos, desde que eu estou no comitê, é a primeira vez que isso acontece. Não é muito comum. A gente tem até eu falei dos jovens, dos adolescentes, e a gente tem um número alto entre pessoas idosas de tentativas. Mas há especialistas que defendem que há um histórico muito singular entre quem tem ideias suicidas, constantemente se envolvendo em brigas pequenas, constantemente se envolvendo em conflitos de trânsito, é muito frequente ele ser alcoólatra. Isso faz parte do perfil ou isso leva a fazer parte de ideias suicidas? Eu acho que isso faz parte do perfil. A gente tem estudado, a gente não consegue quantificar isso, né? Colocar no papel esses dados. No começo o comitê tinha representantes até da delegacia, da polícia, para a gente tentar ver se quem cometeu, que acabou levando, né, a vida ao fim, também já tinha se envolvido em alguma situação assim, de briga ou de acidente de trânsito, mas pode ter uma relação, mas ela não é tão frequente assim. Ela existe, mas não é tão frequente. Os serviços de saúde estão preparados para receber, dar o primeiro atendimento e fazer o devido encaminhamento de quem demonstra ideias suicidas? Sim. O ano passado, eu fui uma das pessoas que ajudei no comitê fazendo uma capacitação com as equipes de saúde da família. As agentes de saúde participaram de evento, de seminário, onde a gente trouxe um médico de Porto Alegre que é especialista nesse assunto para conversar com elas também. Muitas vezes as nossas agentes de saúde são as pessoas com quem a comunidade desabafa, conta seus problemas, que é uma menina, né? As agentes de saúde são dali, são do bairro, são pessoas conhecidas. Então elas estão preparadas, elas sabem com quem conversar, a unidade de saúde também, nossos médicos, as enfermeiras, todas sabem o protocolo, em que situação a gente vai encaminhar para o CAPS, em que situação a gente tem que encaminhar para o hospital. Às vezes a gente vai junto com a pessoa. Eu já atendi uma pessoa que veio e me disse que queria tirar a própria vida. A gente tem perguntas que a gente faz, tem não é um cronograma, mas a gente foi capacitado para isso, algumas coisas que a gente pergunta e que a gente vê em que situação que a pessoa se encontra, né? Com a prática a gente acaba aprendendo e às vezes vendo que não pode deixar a pessoa sozinha nem para ir até o hospital, que a gente vai acompanhá-la até o hospital para ela receber o primeiro atendimento. Às vezes ela está sozinha, sem um familiar, sem ninguém, a gente está ali para isso, a gente vai junto e não vai deixar ela sozinha. Este assunto pode merecer um programa, inclusive, exclusivo para ser abordado, porque em maio vai ter uma discussão na segunda quinzena, uma discussão bem mais ampla envolvendo a saúde mental e a questão do suicídio, né? Isso é inclusive a questão da internação compulsória, né? Que você fez a chamadinha antes e que acabamos não abordando, né? Que é o grande tema da discussão da Semana da Luta Antimanicomial esse ano, né? Nós temos já um evento tradicional que acontece em São Lourenço do Sul, no início de maio, né? São 3 dias ali no dia 7 e 8 de maio, naqueles dias, mas aqui em Lajeado com uma programação sendo montada para a semana do dia 18 de maio, naquele entorno ali. Incluindo essa questão. Incluindo a questão da internação compulsória e da humanização do ato de cuidado, né? E a questão do suicídio, por tudo que a Ana falou agora, tem tudo a ver com isso. Ok, obrigado, secretário. Muito obrigado, enfermeira. Tivemos as presenças do Vladimir Schwingel, secretário da Saúde, e da enfermeira Gleisa Carnelucci no programa desta noite, programa Entre Linhas, que está sendo encerrado por aqui, mas amanhã às 7 tem nova edição. Boa noite. TV Univates, para você, para o nosso Vale.